O grande problema de muitos EJW é que eles, para agradar a maioria, voltam a defender o pseudo-ensino não bíblico da Trindade. Todo ex-JW que possui canal de vídeos, que prova na Bíblia, que não existe a Trindade, passa a ter poucas visualizações em seus vídeos. Por quê? Porque Jeová, o Pai de Jesus, procura quem o adora com verdade, e quem volta a crer no falso ensino antibíblico da Trindade, é porque gosta da mentira. Veja Apocalipse 22:15 parte B, e hoje. O mundo está no poder do Deus da mentira. Veja 1 João 5:19, 2 Coríntios 4:4, João 8:44. O grande problema de muitos EJW é que eles, para agradar a maioria, voltam a defender o pseudo-ensino não bíblico da Trindade. Todo ex-JW que prova na Bíblia que não existe a Trindade, passa a ter poucas visualizações em seus vídeos. Por quê? Porque Jeová, o Pai de Jesus, procura quem o adora com verdade, e quem volta a crer no falso ensino antibíblico da Trindade, é porque gosta da mentira, conforme diz Apocalipse 22:15 parte B. E hoje, o mundo está no poder do Deus da mentira. Veja 1 João 5:19, 2 Coríntios 4:4, João 8:44. Qual foi o propósito da doutrina da Trindade criada pelos padres católicos no quarto século depois de Cristo? Antes de responder esta pergunta, reflita. Em nome do diretor, do gerente da empresa. A frase acima mencionou 3 sujeitos, não mencionou? Mencionou 2 pessoas, o diretor e o gerente, e mencionou a empresa, que é algo impessoal. O mesmo ocorre quando Jesus disse para seus discípulos em Mateus 28:18, 19. Ide. Pregai, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A frase acima também mencionou 3 sujeitos, porém, o último sujeito, o Espírito Santo, é algo impessoal. Assim como o terceiro sujeito da frase acima, em nome do diretor, do gerente da empresa, a palavra empresa é impessoal. Analisemos. O diretor é uma pessoa, o gerente é uma pessoa, porém, a empresa é algo impessoal. É uma entidade jurídica, e uma entidade jurídica é algo impessoal. O mesmo ocorre quando Jesus disse: pregai, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai e o Filho são pessoas, porque têm nomes pessoais. Como nós já sabemos. Contudo, o Espírito Santo não tem um nome pessoal. Logo, a conclusão sensata é que o Espírito Santo não é uma pessoa. A doutrina da Trindade criada pelos padres ensina que Deus são 3 pessoas iguais em poder e sabedoria. Mas, a Bíblia diz que o Pai tem mais poder e sabedoria do que Jesus. Veja João 14:28, Marcos 13:32, 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 15:27, 28. E o Espírito Santo é algo que pode ser soprado sobre os discípulos, e pode encher os discípulos. Veja João 20:21, 22, Atos 2:4. Após ler estes versículos bíblicos, se pergunte: uma pessoa foi soprada sobre os discípulos? Não. Os discípulos ficaram cheios de uma pessoa? Não. Portanto, o Espírito Santo é algo, e não alguém. Assim como uma empresa é algo, e não alguém. É tão simples entender uma verdade desta. É uma questão da pessoa amar a verdade. Tipo, aquelas que o Pai de Jesus procura, conforme João 4:23, 24, o qual Jesus chamou de verdadeiros adoradores. Por que Jesus disse verdadeiros adoradores? Porque os outros adoradores não iriam adorar o Pai. Por causa de crerem na Trindade sem pesquisar ipsis literis na Bíblia, adoram o Filho achando que estão adorando o Pai. Não tem um ditado que diz: compram gato e acham que compram lebre? Muito embora Jesus disse que ele e o Pai são um, em João 10:30, e quem tem visto o Filho tem visto o Pai, João 14:9, 10. Jesus usou a palavra grega, em, que significa um, em unidade de propósito, igual o homem e a mulher quando se casam. Se tornam uma só carne. João 17:11, 21-23. Mas, hierarquicamente dentro da Bíblia, a mulher deve ser submissa ao homem assim como o Filho Jesus Cristo é submisso ao Pai Yahvé. Veja 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 15:27, 28. Portanto, se você aprendeu de modo diferente
E se você quiser agradar a Deus a partir de agora, você deve pesquisar este assunto, que é, ler, e refletir, nos versículos bíblicos citados, aqui acima. Lembre-se: os verdadeiros adorarão o Pai e não o Filho e nenhuma trindade, mas, o Pai. João 4:23, 24. E agora? Que tipo de adorador quer ser você? Verdadeiro? Ou falso? O que vai acontecer com os falsos adoradores? Se você se lembrou de Apocalipse 21:8 e 22:15, parabéns. Lembra da pergunta feita no início? Qual foi o propósito da doutrina da Trindade criada pelos padres católicos no quarto século depois de Cristo? Foi desencaminhar da verdade os discípulos de Jesus, conforme Jesus profetizou em Mateus 24:11. Sim, o propósito da doutrina da Trindade foi desencaminhar da verdade os verdadeiros adoradores do Pai. Pense nisso. E se liberte de crenças antibíblicas.